No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o secretário adjunto de Saúde de Guarulhos, Michael de Paula. Bom dia, Michael. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, Pedro. Obrigado pela presença. Muitas pessoas querem saber quando é que retorna a vacinação em Guarulhos. Bom, Pedro, a pergunta é a mesma que a gente faz, porque nós estamos sempre na dependência da quantidade de vacinas que o município recebe. Então, todas as vacinas que foram disponibilizadas pelo governo do estado para o município de Guarulhos, elas já foram usadas no público prioritário, né, os trabalhadores da saúde, os idosos, e as que ainda restaram, a gente está priorizando os pacientes acamados e também já fazendo a segunda dose daqueles trabalhadores da saúde que foram vacinados a partir do dia 21 de janeiro. Atualmente vocês estão vacinando somente acamados? Isso. Quem tiver um parente, a partir de que idade, Michael? Dos 85. 85. Quem tiver um parente com mais de 85 anos, acamado, tem que ir até uma UBS? Isso, se cadastra na unidade. Na verdade, a maioria das unidades já tem o seu público de acamados ali cadastrados, mas quem não tiver cadastrado ainda, procure a sua unidade de saúde de referência para que seja cadastrado e a unidade agende o dia no qual a equipe vai até a residência vacinar. Para essa população ainda tem vacina, então? Sim, a gente ainda está priorizando esse público e na medida em que recebermos novas doses, a gente volta a expandir o público da vacinação. Agora, não há expectativa nem de vacina do Butantan, nem da Fiocruz, nada? Então, a gente espera que nos próximos dias apareça algum comunicado do Estado nos fornecendo mais vacinas, mas a gente ainda não tem uma data definida, porque pelo menos ao longo dessas últimas semanas, quando vem para nós, vem bem em cima da hora. Vem assim de um dia para o outro avisando uma quantidade de doses, que geralmente a gente vai buscar lá no GVE lá de Mogi, e assim que chega a gente vai fazendo a vacina. Tem que ir em Mogi, o depósito não é em Guarulhos? Pois é, né? É uma contradição que a gente não conseguiu superar ainda, porque embora o centro logístico fique aqui em Guarulhos, mas essas vacinas que são distribuídas para os municípios do Alto Tietê vão para Mogi, e aí sai daqui, vai para Mogi, e aí a gente tem que buscar de volta lá. É uma logística meio confusa. Bem a cara do general Pazuello mesmo. Agora, o secretário Michael, estão repercutindo casos de enfermeiros que não aplicaram a vacina. Nós tivemos algum caso em Guarulhos, não? Bom, felizmente até o momento nada, nenhuma irregularidade notificada. E o primeiro ponto aqui, Pedro, que é importante a gente deixar claro, é que nós não pactuamos com o erro, tá? Se houver qualquer denúncia de irregularidade, primeiro ela precisa ser bem fundamentada, né? Porque eu sempre digo que denúncia sem prova não é denúncia, é fofoca. Então, se tiver qualquer denúncia, não só a prefeitura tem que ser notificada, mas a gente recomenda que o próprio Ministério Público seja notificado, porque há um link no próprio site do Ministério Público específico para denúncias de irregularidades na vacinação. Ministério Público Federal, né? Sim. Tá. Então, só que é claro que caso haja algum indício, alguma denúncia, a gente tem que ter uma materialidade, né? Datas, nomes, locais, porque senão fica uma coisa muito subjetiva. Como é que você apura algo que não há, de fato, uma materialidade? Agora, ontem eu observava, secretário, algumas cidades adotaram protocolos, por exemplo, agora a enfermeira é obrigada a mostrar a seringa cheia, aplicar e mostrar a seringa vazia. Existe essa possibilidade em Guarulhos também? Claro, podemos fazer isso, que aliás a transparência sempre foi o nosso norte e a gente recomenda sempre à população que esteja muito atenta no próprio ato da vacinação, né? E que todos esses casos em que houve esse tipo de situação em outros municípios, em outros locais, né? Ontem mesmo eu estava em noticiário uma enfermeira de Niterói, no Rio, que foi exonerada porque não aplicou a vacina na idosa, que isso sirva de exemplo para que a gente não só não tenha isso aqui, mas para que Guarulhos seja sempre um exemplo de conduta no atendimento ao usuário. Bom, para mim é um crime hediondo, né? Bom, eu acho que também recomendo até aos familiares que filmem a vacinação, Sim, né? Claro, é importantíssimo, porque eu volto a repetir, né? Eu sou meio chato nisso. Não pactuamos com o erro. Qualquer irregularidade que seja constatada, né, ela será rigorosamente apurada e quem cometer essa irregularidade vai receber punição. Agora, secretário Michael, muitas pessoas alegam que pessoas indevidas tomaram a vacina em Guarulhos, não só em Guarulhos, em várias cidades, né?
Como proceder para denunciar essas pessoas que eventualmente furaram a fila? Então, por esse mesmo caminho. Então, a prefeitura tem os nossos canais de ouvidoria, no qual pode se registrar uma queixa. E também eu volto a recomendar que no próprio site do Ministério Público tem um link específico para denunciar irregularidades na vacinação. Mas, como sempre, né, a gente tem que ter a materialidade. Sim. Quem foi, que dia, que local, você tem que ter o fato, porque senão fica uma coisa muito subjetiva. Eu vi gente tomando vacina indevidamente, né? Mas será que foi? De repente, pode ser que a pessoa estava num dos públicos prioritários previsto no plano de imunização, mas alguém de fora não sabia disso. E você só sabe no momento em que se apresenta a documentação necessária ali para a pessoa que vai fazer a vacinação, não é? Agora, a capital estabeleceu um protocolo para não ter sobra e desperdício de vacina, que eventualmente outras pessoas fora do grupo prioritário poderiam ser vacinadas. Como é que está essa situação em Guarulhos? Bom, a gente tem tido muito cuidado para não haver perda de doses, tá? As equipes estão trabalhando com muito cuidado. E se eventualmente há alguma sobra de dose no frasco, né, você continua vacinando, às vezes em outro local, mas dentro do público prioritário, né? Mesmo a própria Anvisa, ela prevê sempre uma margem de perda, porque quando você tem um frasco que a gente chama que é multidose, que são várias doses no mesmo frasco, né, que tem que ser aspiradas pela enfermeira, você pode ter alguma perda de alguns ml para lá e para cá. Mas a gente tem trabalhado com o máximo cuidado para que não haja essa perda. Agora, algumas cidades, por exemplo, Diadema estabeleceu um limite de idade, só maiores de 60 anos, inclusive para os profissionais de saúde, né? Guarulhos não estabeleceu isso. Eu vi professores de educação física, eles têm direito, eu sei disso, mas não faz sentido você priorizar um professor de 22 anos em detrimento de um idoso de 85 anos. Vocês pensam em estabelecer um critério de idade, não? Bom, as próximas etapas de vacinação, elas serão graduadas por faixa etária, mas é importante também colocar, Pedro, que não houve, entre aspas, né, um fura-fila, porque o profissional de educação física, ele é previsto como público prioritário no plano de imunização, e todos os idosos que compareceram aos nossos polos de vacinação, eles foram direcionados, além do drive-thru, tinha também uma fila para o que chegava a pé, né? E esses idosos, eles também já ficavam numa fila diferenciada, então não havia concorrência entre eles, né? Sim, mas nós não temos... vacinamos todo mundo com mais de 90 anos em Guarulhos? Sim, todos os que compareceram aos polos de vacinação foram vacinados. E aí agora também é o que a gente tem colocado dessa necessidade que nós bancamos até no sentido contrário do programa estadual de imunização, que nós reservamos uma parte das vacinas para garantir a segunda dose, né? Nós bancamos isso, fomos criticados no começo e os fatos estão aí por si só, né? Todos os municípios agora já estão com falta de vacina, mas a gente está conseguindo fazer a segunda dose daquele público inicial. Porque é aquilo que eu falo, que se a gente não consegue garantir a segunda dose, você perde duas vezes. Você perde a primeira dose e você perde a pessoa que não teve o ciclo completo da imunização. Agora, a segunda dose será aplicada em UBS, né? Nessa segunda dose, não é possível verificar se houve algum fura-fila ou não? Claro que a pessoa vai ter que apresentar a carteirinha de vacinação de novo, né? Então, volta a falar, se for identificada alguma irregularidade, é claro que ela será apurada. Tá? Ok. Bom, secretário, quero aproveitar a sua presença, falar, pessoal do Hospital Pimentas Bom Sucesso, é IDGT, não é? A OS? Sim, sim. Estão reclamando de falta de pagamento. O senhor tem algo a dizer sobre isso? Claro. Bom, a IDGT, a OS que gerencia o hospital, está fazendo os documentos necessários para a prestação de contas da prefeitura, né, para a equipe que acompanha o contrato, e a nossa equipe do departamento financeiro está cruzando todas essas informações para validar a documentação que foi apresentada para eles e, a partir daí, a gente ir acertando da melhor forma possível todas as pendências. Tá certo. E no HMU, como é que está a situação? Bom, no HMU, no final do ano, quase às vésperas aí do ano novo, a Birigui nos manifestou o interesse em rescindir o contrato. Nós solicitamos a eles que eles formalizassem essa solicitação de rescisão.
fizeram isso agora na primeira semana de janeiro, e a partir do momento em que eles formalizaram que pretendem sair do contrato, a gente começou a organizar um novo chamamento, essa parte burocrática ainda está em andamento, e a negociar com eles justamente os termos da rescisão. Então, esse chamado encontro de contas, né, tudo aquilo que eles têm que prestar de contas, tudo aquilo que tem que ser validado pelo município para que se defina uma data, isso tudo está em andamento. Né? Então, tão logo se chegue num acordo dos termos de rescisão, todos vão ficar sabendo que a gente tem uma equipe que está bem empenhada em tratar isso da melhor forma para não ter descontinuidade na assistência. Ok. Só para esclarecer, o senhor não é médico, né? O senhor é administrador, é isso? Sou formado em gestão pública e pós-graduado em gestão do SUS. Tá. Pós-graduado? Em gestão do SUS. Tá. Bem na área, então. E está no cargo há quanto tempo? Como secretário adjunto, vai fazer um mês que eu assumi. Estou aqui em Guarulhos desde setembro de 2018 e sou funcionário público de carreira desde 2003. Na própria Secretaria de Saúde? Não, a minha secretaria de origem é a Secretaria de São Paulo. Fui convidado para vir para Guarulhos em 2018, estou aqui desde setembro de 2018, assumi na época, como diretor do Departamento de Planejamento e Regulação, e agora com o Dr. José Mário, ele me convidou para assumir o cargo de secretário adjunto. Ok. Se tiver algo a finalizar sobre vacinação, fique à vontade. Bom, é importante a gente esclarecer à população, né, que tudo que a gente faz necessariamente depende da quantidade de vacinas que o município recebe. Então, nós temos uma equipe pronta para vacinar, cuida da logística, muito bem organizada, mas a gente depende da quantidade. Inclusive, Pedro, essa quantidade a gente tem questionado formalmente o governo do estado, porque a gente vê que há uma desproporcionalidade em relação ao município, tá? Só para dar um exemplo muito claro para todos que estão nos assistindo. Campinas, que é o terceiro maior município, Guarulhos é o segundo maior município, recebeu mais ou menos 93 mil doses de vacina. Guarulhos recebeu 55 mil. É uma diferença muito grande, de quase 40 mil doses. Os defensores do governador dizem que é a grande Campinas. E assim, nada contra o município, muito pelo contrário, até parabenizo Campinas pela campanha que vem fazendo, mas o nosso questionamento é que se há algum critério populacional, né, Guarulhos é um município com quase 200 mil habitantes a mais do que Campinas, e a gente teve uma diferença brutal de doses. Mas essas vacinas foram para a cidade de Campinas ou para a região de Campinas? Para a cidade, município de Campinas. Então é uma desproporção mesmo. Inclusive no próprio site do governo do estado tem um link lá que eles disponibilizam toda a quantidade que foi distribuída e aplicada. Então a discrepância entre dois municípios de portes quase semelhantes, né, inclusive de perfil demográfico, socioeconômico, Campinas também é cidade aeroportuária, tem suas periferias, mas é uma diferença muito grande de quase 40 mil doses. E a Secretaria Estadual de Saúde não responde isso? Bom, a gente já questionou formalmente e a gente está justamente aguardando retorno, até porque outros municípios também têm tido o mesmo questionamento sobre os critérios de distribuição. E não responderam até hoje? Até o momento, não. Então não tem resposta. Se fosse fácil explicar, já teriam respondido. Então, ok, secretário Michael de Paula, secretário adjunto de Saúde, obrigado pela participação, pelo esclarecimento. Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Queria só finalizar também, Pedro, agradecendo a toda a equipe do governo que tem nos apoiado. O prefeito Guti está muito empenhado nessa campanha de vacinação. E também a todos os secretários que têm nos apoiado, porque a saúde sozinha não ia dar conta de toda essa logística. Então, toda a parceria com a segurança, com a própria Secretaria de Governo, a gente está fazendo uma somatória de esforços para fazer tudo acontecer. Só uma pergunta, houve críticas em relação ao Polo Maia, depois vocês abriram o Polo Pimentas. Se eventualmente chegarem mais doses, deverão chegar mais doses, né? Sim. Vocês vão manter esse modelo de 2 polos? Olha, tudo, como sempre, depende da quantidade de doses. Se a gente receber uma quantidade de doses maior, a gente pode até abrir mais polos, mas tudo vai depender da quantidade, né? Porque não adianta você abrir vários polos com poucas doses. Se a gente receber um aporte maior de doses, a gente tem logística para abrir mais polos, mais 1 ou 2 polos, trabalhar com 3 ou 4 no município, mas tudo sempre depende da quantidade. A gente inicialmente começou pelo Bosque Maia, que por ser uma região mais centralizada, né, ficaria num acesso mais fácil para todas as regiões da cidade. E na medida que a gente receber mais doses, se a quantidade nos permitir, a gente vai expandindo. Nós cobramos muito o governo estadual, mas e o governo federal?
Bom, o governo federal é basicamente a logística. O governo federal, ele compra as vacinas, distribui para os estados e os estados distribuem para os municípios. Mas a vacina da Fiocruz, a Oxford? Sim, sim. É que as vacinas todas elas estão sendo adquiridas pelo governo federal, né? E é importante frisar também, Pedro, finalizando, que a gestão municipal é difícil, porque toda a operacionalização, né, acaba ficando sobre os municípios. Então, os municípios eles estão cada vez mais sobrecarregados, seja na parte operacional, seja na parte financeira. Então, a partir do momento em que a vacina é entregue no município, todo o restante é nosso. A gente tem que se preocupar desde a logística de tirar do almoxarifado, colocar num carro com temperatura adequada para não perder as vacinas, até a quantidade de pessoas, insumos, locais de vacinação. Então, toda a operacionalização mesmo é do município. Isso a gente está buscando fazer da melhor forma. Obrigado, secretário Marco de Paula. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até. Produção 7h28, rápido intervalo.